O Super Mario 2D Universe Studio, ou Unistudio, é o título da futura versão final do fangame Super Mario Unimaker. Ele ainda está sendo desenvolvido e não temos data nem previsão de lançamento, muito menos link de download. Mas nos últimos meses tivemos novidades bem interessantes sobre o jogo e eu vou te mostrar tudo em detalhes a partir de agora. Hey pessoal, tudo certo? Aqui é o BG e aqui no canal eu trago vários vídeos sobre Mario e fangames criados pela comunidade. Eu já trouxe outros vídeos falando sobre o Unistudio e o link da playlist tá aqui em cima no card para você conferir depois, beleza? Bora ver as novidades. Porte do jogo para o Godot Engine. No último vídeo de notícias eu tinha mostrado que o Ninstar, o desenvolvedor, estava fazendo testes portando a física do jogo Game Maker Studio 2 para o Godot Engine. Porém, houve uma mudança de planos e o jogo foi portado totalmente para o Godot e está sendo desenvolvido nele atualmente. Segundo o Ninstar, no Godot o fluxo do desenvolvimento é consideravelmente mais rápido e o resultado final é bem superior a um projeto feito no Game Maker. Para efeito de comparação, essa é uma captura do editor de fases do jogo na versão do Game Maker Studio 2 e essa é uma captura já feita na versão de Godot. Falando no editor, interface alternativa para o editor. Além daquele layout que eu acabei de mostrar da versão de Godot, o Unistudio vai ter uma segunda interface opcional para o editor de fases. Ela é um pouco mais técnica e é mais próxima dos fangames mais complexos como Super Mario Bros. X e Mario Multiverse, por exemplo. Lembrando que é opcional e aquela outra interface ainda vai estar disponível. Customização de botões para o mobile. Você deve se lembrar do último vídeo de notícias que um dos testes que o Ninstar fez quando portou o jogo para o Godot foi jogá-lo no Android. E nesse clipe aqui temos basicamente a confirmação que o jogo pode ser adaptado para rodar em celulares, já que vai ser possível customizar o layout dos botões para você jogar na tela de toque. Você pode mexer na posição, tamanho e transparência de cada botão para jogar conforme você achar melhor. Novos itens e melhorias em recursos. As moedas escondidas ou ocultas dos jogos Super Mario 3D World e Super Mario Odyssey vão estar presentes no Unistudio e elas funcionam exatamente como esses dois jogos. O comportamento de alguns projéteis de power-ups, como as bolas de fogo, foram aprimorados. Além de você atirar da forma convencional, também vai dar para atirar ela para cima, tendo um kick no final maior. Também vai ser possível colocar asas, balões e paraquedas em alguns tipos de inimigos e itens como moedas. Inclusive podem ser feitas combinações desses elementos, usando asa com paraquedas ou asa com balões. Os Snake Blocks, que são esses blocos com olhos que andam igual a cobrinha lá do clássico jogo Snake, né? Também vão estar no Unistudio. Os Skewers, que são esses pilares de espinhos, também vão estar disponíveis e podemos ver um pouco da animação deles e uma inovação. Pela primeira vez vamos ver esses espinhos funcionando na diagonal. Agora também vai dar para criar pontes nesse estilo em todos os 24 temas disponíveis no jogo. Uma das atualizações mais legais é a das portas, já que agora vai ser possível usar mais de uma porta em um índice, ou seja, além de só poder ir e voltar pela mesma porta, você pode usar, por exemplo, 3 portas, da primeira para a segunda, da primeira para a terceira ou da segunda para a terceira. Isso te dá várias possibilidades para você criar, inclusive fases de labirinto. Alguns inimigos ganharam gráficos novos e mais bonitos, como por exemplo o Bullet Bill, o Banzai Bill junto com a sua variação vermelha que fica te seguindo, e os Thwomps nas suas versões verticais e horizontais que agora te matam instantaneamente. E além dele também vai ter uma variação que tem as bordas mais curvadas em que é possível pisar em cima, assim como o Super Mario 3D World. Novos movimentos do Mario. No Unistudio vai ser possível fazer pulos menores, provavelmente apertando o botão com menos força. Isso é muito útil para passar em certas partes em que você não pode ir tão alto assim. Junto com isso vamos ter o movimento de rolar que surgiu no Super Mario 3D Land. Além disso, em um dos vídeos a gente consegue ver um bloco de tijolo se movimentando em uma trilha. Provavelmente vai dar para colocar coisas para passarem em trilhas dentro do editor. Animações do Mario. Aqui podemos ver todos os incríveis 300 frames de animação que o Mario vai ter no jogo em várias ações diferentes, desde correr, nadar, reagindo a certas situações, escalando, girando, segurando algum objeto e muito mais. Não dá para eu pausar detalhadamente em cada um desses 300, mas se você quiser pode ficar à vontade aí. Aproveita que já tá pausando e desce um pouquinho e deixa seu like aqui embaixo no vídeo, beleza? Tela dividida para multiplayer.
Nesse vídeo é possível ver um gameplay do jogo usando o recurso de tela dividida. Em cada lado da tela tem um Mario diferente. Finalmente vamos ter um modo multiplayer simultâneo no UniStudio depois de tantos anos e pedidos. Novos menus e tela de título. Teremos uma nova animação bem estilosa na tela inicial logo quando você abrir o jogo, começando com o logo do Ninstar e em seguida a entrada do título do jogo. Além disso, temos um breve tour pela interface de usuário dos menus que está totalmente 100% concluída. Vemos aqui o menu principal com os botões Play, Design e Music, embaixo os botões de personagens, configurações e estatísticas. Vemos também uma tela de introdução de uma fase, mostrando o nome dela e o nome do criador, junto com as transições. Nas configurações temos as opções de mudar o nickname, o idioma, a cor da interface, além de várias opções de customizações como o desfoque do background, o estilo do medidor P que aparece enquanto você está jogando e até mesmo a paleta de cores. Você pode botar a paleta do Game Boy, por exemplo, mais preto e verde. Você também vai poder customizar a sua foto de perfil dentro do jogo usando uma das fotos disponíveis de personagens da série Mario. Camadas. Você vai poder criar várias camadas visuais para inserir elementos no UniStudio. Por exemplo, você pode fazer com que o Mario e outros itens apareçam na parte de trás ou na parte da frente do cenário. Ou então você pode adicionar efeitos e aí você escolhe se vai ficar na frente ou atrás de tudo. Não existem limites nem de itens nem de objetos em que você pode acrescentar dentro das camadas. Todos os itens do editor de fase. Nesse clipe de 30 segundos nós conseguimos ver todos os elementos que vão ser disponíveis para criar nossas fases no editor do UniStudio. Eles estão divididos nas seguintes categorias: terreno, progressão, blocos, gizmos, itens, power-ups e inimigos. Lembrando que a maioria desses elementos também possuem variações, então o número de coisas para você usar nas criações consegue ser ainda maior. E nessa seleção teremos pela primeira vez um recurso de pesquisa que é bem útil para encontrar um elemento específico em vez de ficar procurando em cada categoria. Edição de informações de uma fase. Aqui podemos ver como vai ser o gerenciamento de uma fase dentro do jogo e as informações que podemos colocar nelas. Dá para ver um espaço para colocar um nome, além da descrição e a seleção de tags. Inclusive, se você souber a linguagem HTML, é possível colocar BB codes para fazer com que o texto da descrição fique se mexendo. Também dá para você selecionar o tempo limite e colocar condições para passar de fase, além de colocar uma senha para ter a permissão de editá-la. Canos funcionando. Fãs do Super Mario Unimaker, esse momento é nosso. Pela primeira vez temos um gameplay oficial mostrando canos funcionando dentro do UniStudio. Isso mesmo. Nesse vídeo a gente só tem exemplos de canos na mesma seção da fase que funcionam tipo as portas, mas tudo indica que também vai dar para criar seções, áreas, tipo subterrâneo, que você pode acessar também com canos. Sim, esse pequeno momento de nossas vidas se chama felicidade. Comenta aqui embaixo como que você pretende usar esse recurso quando o UniStudio finalmente lançar. Seja criativo, hein? Templates. Foi reimplementada no jogo a função de templates. Ao que parece, você pode importar a imagem de uma fase, como por exemplo a fase 1-1 do Super Mario Bros, para criar a sua fase por cima dela, como se fosse um tipo de molde. Isso é bem útil se você quiser fazer recriação de fases clássicas. Outras novidades provavelmente ainda vão aparecer enquanto o jogo ainda estiver em desenvolvimento, e para você não perder nada, eu te convido a já se inscrever aqui no canal, porque eu vou fazer mais vídeos sobre ele no futuro. E nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, você continua vendo mais um monte de coisa que vai estar disponível nesse fangame que promete demais. Eu espero você lá e a gente se vê no próximo vídeo.